pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um Se Arrume Comigo, mais ou menos isso, ou um maqui fala, ou alguma coisa assim. Na verdade, eu fiz essa maquiagem aqui, eu vou numa formatura hoje, e as gurias pediram pra eu gravar um vídeo, tipo, mostrando como eu me maquio, né? Então, eu não tenho muita técnica, eu não sou maquiadora, eu não faço tutoriais de maquiagem, mas eu resolvi mostrar como eu me arrumo. E eu espero que vocês gostem, e eu estou com uma série de problemas na pele, então foi um pouquinho difícil de corrigir, tô com uma espinha enorme no nariz. E espero realmente de coração que vocês gostem, é um vídeo feito com todo carinho, compartilhando algumas dicas, né, porque como eu falei, eu faço o que dá certo pra mim, isso não significa que seja uma verdade absoluta ou que você tenha que fazer dessa maneira, é a forma como eu faço e pra mim funciona, então eu espero muito que vocês gostem desses vídeos deste vídeo, e se vocês querem ver a minha cara horrível e lavada, continue assistindo. Beijo! Perdi a dignidade, vim aqui com esta cara cheia de espinhas. Olha aqui, saiu uma espinha na ponta do nariz, só porque eu tenho uma formatura pra ir hoje, então eu tô com uma espinha na ponta do nariz, com todas estas espinhas na lateral, mais as tradicionais manchas no queixo, ou seja, teremos muito trabalho hoje. Eu vou fazer então a minha maquiagem e eu vou usar alguns produtos importados porque são os produtos que eu normalmente uso para festa. São produtos mais caros, mas que têm uma cobertura melhor, uma durabilidade boa, que eu sei que vai resistir a festa inteira e também que vão cobrir as minhas espinhas. Por isso que eu vou optar por estes produtos. Eu vou usar esta base aqui da MAC. A minha já tá na metade, quase. Ela é a NC20 o Prolongwear da MAC. E eu gosto muito porque ela tem uma cobertura muito boa. Coitada, já tá velha de guerra. Eu vou usar ela na pele. Vou usar antes o primer da Benefit, ou Porefessional, que eu acho que funciona bem, segura bem e dá uma disfarçada nos poros bem legal. Vou usar o pó da MAC também, na mesma cor, NC20, para selar. Vou usar o corretivo Studio Finish, também NC20, que tem uma cobertura boa e que vai dar uma disfarçada bem legal nas espinhas. E de pele eu acho que é isso. Eu uso este pincel aqui da Maria Margarida, ele é o F11. Ele é um pincel de corte reto, assim, que eu gosto muito, que eu acho que funciona bem. Antes eu hidratei a minha pele com esse creme aqui da Clinique. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu gosto bastante. E eu tô, na verdade, descascando no nariz, porque eu peguei muito sol na viagem pra Brasília. Então eu tive que usar bastante hidratante aqui no rosto. E eu vou ter que tentar... Eu não vou poder usar pó no nariz, porque senão vai craquelar muito, por causa que a minha pele tá descascando. Então a gente tem muitos desafios, vamos lá. Eu dou uma mexidinha aqui na base e eu aplico ela mesmo no dorso da minha mão, eu não tenho plaquinha. E eu me acostumei a fazer assim, eu sei que não é o melhor jeito, porque a pele pode passar oleosidade pro produto, mas eu faço assim e azar. Então, esta aqui é a base que vou usar com este pincel. E aí eu faço assim mesmo. Pego assim e passo, tá? Eu sei que tem gente que não faz assim. Eu gosto de começar aplicando no queixo, que é onde eu tenho bastante marcas de espinha. E eu vou fazendo movimentos circulares. Ai, gente, tá até doendo meu nariz. Então eu começo do centro pra fora sempre, então toda essa área aqui, puxando para as extremidades, com movimentos circulares, sempre cuidando para não ficar uma máscara, então você vai puxando o produto pro pescoço, para que não fique aquele efeito, né, realmente máscara, assim, puxa, puxa aqui, vai para a orelha também, tenta sempre não finalizar aqui, né, vai puxando. Acho que essa é uma dica boa, assim.
E aí você não precisa, tipo, maquiar o pescoço, passar uma camada inteira. Você pega com o resto do produto mesmo que você tá passando, você já vai puxando e ele já vai dando um efeito. Essa cor, a NC20, agora pra mim, no inverno, ela fica até ela poderia ser um 15, na verdade. Mas a 15 depois no verão fica muito clara. Então eu acabo usando assim mesmo a 20 e espalho bem e aí não tem problema. Não sei se a cor também vai ficar boa no vídeo, mas assim, ó, meu rosto não tá amarelo, tá, gente? Não se preocupem que essa cor dá certo. Uma dica quando a base fica muito grossa, assim, você quer dar uma disfarçada, é esse produtinho aqui, que é a bruma fixante, que você pode usar tanto pra deixar a maquiagem, fazer a maquiagem durar mais tempo, como pra afinar. Você borrifa e aí você espalha de novo e ele vai deixar a base um pouco mais leve, não vai deixar com aquela cara de maquiada. E agora eu vou pro corretivo, que também, eu até tenho um pincel de corretivo, mas pra fazer ficar mais natural, eu faço com o dedo mesmo, especialmente aqui no nariz, onde a coisa tá tensa. Então, eu aplico assim, com batidinhas. E aí, vou espalhando em volta. Você põe o produto e começa a espalhar em volta. Não esfrega muito em cima, porque senão vai sair o produto. Você tem que fazer ele ficar natural. Então, é como se fosse agregando camadas, ó. Agora eu vou espalhar na pontinha, começando a ficar com uma cara decente, né? Então, agora eu vou passar aqui do lado, nestas manchas terríveis. Mesma coisa. Ó, mas já tá ficando bom, né? Agora vamos aqui pro lado. Ah, e depois o cabelo fica assim, ó, nem dá pra ver também. Bom, então, de corretivo é isso. Gente, agora que eu vi que eu esqueci de passar. Mas eu li e na embalagem fala também que você pode passar antes ou depois. Então, eu vou passar um pouquinho agora, que eu acho que não vai fazer mal. Só não vou passar nas áreas onde tem corretivo. Ó, pra quem não conhece, essa aqui é a... Ó, o Perfectional tem essa textura. Então, eu vou passar aqui mesmo, por cima. Acho que vai dar uma diferenciada. Ó, ele dá uma diminuída nos poros, que é... Vou passar onde eu tenho mais necessidade, que é na testa. Gosto desse pincel aqui da Candice Berenice, é um pincel gorducho, assim, pra pó. E embora eu até goste de passar no dia a dia, assim, com esponja, que eu acho que sela mais, mas eu vou passar assim pra ficar mais natural. E também, assim, é legal você passar mais, tipo, aqui na zona T e aqui, pra não dar uma cara, tipo, mate em todo o rosto. Só que eu vou passar em todo o rosto uma camada bem fininha, porque ele ajuda ainda a dar uma disfarçada nas minhas espinhas, então tô nem aí, vou passar mesmo em todo o rosto. E depois eu passo um iluminador em algumas partes e aí tá tudo beleza. Então eu vou limpar a sobrancelha. Vai sair 1 kg de maquiagem da sobrancelha. Vou passar com esse aqui, que é do Boticário. Que não tem nome. Esse blush é super pigmentado, então tem que cuidar. Tem que cuidar na hora de passar, porque senão fica uma palhacinha. Ó. Ploft! O que eu falei? Tem que cuidar. Pronto, já esfumei. Acho que ficou um pouco melhor a chinelada. Vou passar, então, o iluminador da Intense. Eu faço alguns pontinhos. Aqui assim, ó, do lado. E esfumo com a mão. Então, ó, agora eu vou esfumar com os dedinhos pra que fique natural. Deixa eu até botar um pouco de corretivo nas olheiras.
Eu vou usar, então, a paleta Naked 2, vou usar esse tom de marronzinho aqui, que é mate, e eu gosto sempre de fazer um fundo com ele pra esfumar. Então, vou tirar um pouquinho do excesso e vou marcar o meu côncavo com este marrom. Eu vou aplicando no cantinho externo do olho, já puxando pro meio, bem essa voltinha, pra já ir fazendo então o côncavo e esfumando. Esse marrom vai servir de base pro preto que eu vou usar depois, logo na sequência. Já vou dando uma puxadinha aqui pra cima, além do côncavo, sempre com movimentos muito suaves, para ir esfumando. Pincel bem leve, fazendo movimentos giratórios e puxando um pouquinho. Então, agora eu vou aplicar a sombra preta por cima desse marrom. Notem que eu não vim até aqui, aqui depois eu vou aplicar uma sombra mais clarinha, então eu fiz o esfumado mais ou menos até a metade. Agora eu pego um pouco da sombra preta com o mesmo pincel. Eu gosto de fazer assim, eu uso um pincel de esfumar para sombras tipo marrom e preto, o outro pro clarinho e esse outro aqui pra sombra com brilho. Então hoje eu tô usando esses 3 pincéis. Esse aqui é da Quem Disse Berenice, pincel de esfumar. Esse aqui é da Maria Margarida, o número é o 13. E esse daqui é da Sephora e o número é 13 também. Só que esse é um pouquinho mais gordinho que o outro e esse é mais retinho. Então, esses 3 que eu vou usar hoje. Todos são de esfumar pra deixar a maquiagem, assim, um pouco mais leve. Eu tô com alergia, por isso eu tô, assim, com o nariz meio trancado, tá? Então, agora eu venho com a sombra preta, vou depositando ela aqui, em cima da onde eu esfumei o marrom e trazendo um pouquinho mais pro meio, porque essa aqui a gente vai usar um pouco mais. Então, agora eu vou esfumar também. Esfumar é a palavra de ordem. Eu vou usar esse pincel da Maria Margarida com a terceira sombra da Naked, que é a Botical. Essa daqui, a terceira. Que é uma sombra que eu gosto muito pra iluminar, assim, cantinhos internos e externos dos olhos. Então, agora eu vou aplicar ela aqui no cantinho interno, com batidinhas. Primeiro no cantinho, que é onde não tem nada, e depois eu vou trazendo ela pro meio, já que vai se encontrar com o escuro. Aí tem que cuidar que eu não quero que o escuro venha pro meio. Então, eu comecei primeiro daqui pra lá, ó. E aí, eu vou fazendo esse encontro aqui no meio e esfumando pra não ficar muito marcado. Vou pegar um pouquinho mais pra fazer aqui o cantinho interno. Já gosto de também pegar e passar um pouco rente à sobrancelha, que vai ajudar a esfumar ainda mais esse côncavo. E um pouquinho aqui do lado. Não sei se vai dar pra ver os brilhos que essa sombra tem. Essa daqui da Sephora que eu tô usando. Ela é maravilhosa, olha só. Então, esse brilho é o brilho que tem no meu olho. Agora eu vou pegar, então, o outro pincel e vou usar essa sombra brilhosa da Sephora. Mas antes, eu vou aplicar um pouquinho de primer. Eu uso esse aqui da Urban Decay. Eu vou aplicar um pouquinho com o dedo pra fixar melhor. Não pode ser muito, viu, gente? Porque, especialmente esse daqui, porque senão começa a craquelar. A sombra fica grossa e daí não fica bom. Então, botei um pouquinho no dedo. E agora eu vou aplicar aqui em cima do preto e um pouquinho mais pro meio, que é onde eu quero que venha essa sombra colorida. Um pouquinho aqui no côncavo também. Colorida não, né? Sombra com glitter. E aí, então, agora eu venho com ela. E ele vai segurar bem melhor. Então, eu vou depositando a sombra com o glitter. Ó. Agora eu vou depositando toda ela e depois eu vou esfumar.
Já dá pra ver um pouquinho. Eu não passei primer antes por causa disso, porque eu precisava de alguma coisa pra fixar. E se eu passasse primer, esse primer especialmente, se eu passasse antes e depois ia ficar muito grosso. E eu já sei que se passa primer, esse primer se tu passa em grande quantidade não funciona não. Fica tipo muito grosso, o olho fica feio. Então não rola. Eu vou usar um delineador em gel. O meu é do Boticário, esse aqui não vende mais do Boticário, mas igual a esse tem da Vult, tem o da MAC. Esse meu aqui é do Boticário, bem antigo, que eu gosto bastante, uso. Vou aplicar com um pincel de um kit que eu comprei no AliExpress. E vou aplicar então o delineador em gel. Eu vou começar pelo cantinho de fora. Dou uma leve puxadinha, não dá pra puxar muito, senão não funciona. Eu esfumo então com a sombra marrom, a mesma que eu fiz o côncavo, que é a sombra da paleta Make 2, junto com esse pincel de esfumar, pincel chanfrado, aliás, da Natura, do kit de mini pincéis. Então, agora eu vou simplesmente pegar essa sombra e passar assim mesmo, loucamente, por cima do lápis, fazendo com que ele saia um pouquinho da linha d'água e dê uma sujadinha na raiz dos cílios. Isso dá um efeito bem bonito e ajuda a fazer com que o lápis dure mais tempo no olho. E aí, agora, então, eu vou aplicar a máscara. Eu escolhi a Big Impact da Avon, tem resenha dela aqui no blog. E eu queria tentar mostrar pra vocês, olha de lado como fica, ó. Eu gosto bastante dessa máscara, eu acho que ela tem um efeito bem bom. E só no início, assim, quando eu comprei ela, até quando eu fiz a resenha, tipo, ela não curvava tanto quanto ela curva agora. Ele tem um aplicador assim, eu gosto muito desse rímel. Máscara, né? Rímel é marca. Ah, eu também corrigi a minha sobrancelha, tá? Que eu acabei não mostrando aqui, mas eu uso um kitzinho da Vult, tem vídeo aqui no canal também que eu falo sobre ele. Eu passei a sombra marrom e depois eu apliquei um pouquinho de rímel incolor pra dar uma segurada nos fios e é basicamente isso, assim. Então, o brilho, como ficou. Não é nada muito elaborado, é basicamente uma sombra preta com outra brilhosa por cima, com um delineado. E agora eu vou aplicar, então, o batom. Eu vou usar o número 8 da Vult, que é um que eu gosto bastante. Este daqui. Deixa eu indicar minha sombra no chão. Ai. Acho que não quebrou. A sombra brilhosa, Mara, da Sephora, caiu no chão. Mas ela não quebrou. Só quebrou a tampa. Primeira vez que eu uso, deixei cair no chão, quebrou a tampa. Que droga, hein? Mas olha, quando eu vi que caiu no chão, eu pensei, foi-se a sombra. Mas não, tá aqui. Eu vou aplicar o batom 8 da Vult com um lápis mais ou menos da mesma cor. É bom fazer o contorno porque fica mais fácil de passar o batom depois. Olha só. Agora ele vai secando, vai ficando mate. E aí, ficou assim.
tenho muita técnica, como vocês viram, pelo menos eu consegui esconder as marcas de espinha, tirar aquele negócio horrível do meu nariz, dar uma amenizada nas manchas. E eu vou fazer um babyliss também no cabelo, e aí acho que o olho ficou mais ou menos decente. Espero que vocês tenham, então, gostado e conseguido aprender alguma dica. Enfim, como eu falei, eu não sou uma maquiadora, eu só faço a minha própria maquiagem. E é isso, então.